Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é um dia em que anda muita gente vestida de verde por esse mundo fora. Não por motivos futebolísticos nem nada parecido, mas porque se celebra o São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda e também um santo ao qual há muita devoção entre comunidades de imigrantes irlandeses, como por exemplo nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em Boston. O dia de São Patrício, dia que muitos gostam de celebrar com a famosa cerveja e até whisky irlandeses, mas nós aqui nestes 10 minutos com Jesus brindamos ao São Patrício, meditando um bocadinho na sua vida. Uma vida que é uma vida extraordinária. Nasceu no século IV, no final do século IV, na Bretanha, e quando tinha 15 ou 16 anos foi raptado por uns piratas irlandeses que o levaram precisamente para a Irlanda do Norte e aí o tiveram como escravo durante alguns anos. O próprio São Patrício descreveu esses anos dizendo que sentia sempre esse amor de Deus, essa presença de Deus, que a sua fé ia crescendo. Em cada dia, dizia ele, recitava centenas de orações e à noite a mesma coisa. E assim aconteceu que numa noite teve uma visão indicando-lhe que poderia escapar no dia a seguir, que deveria tentar escapar. E ele assim fez, tentou escapar e andou a pé durante 200 km até chegar junto ao mar. E aí uns marinheiros tiveram pena dele e deram-lhe boleia até à sua casa. Poderíamos pensar, seria lógico, que ele nunca mais quis ouvir falar da Irlanda e dos irlandeses. Mas, como se vê, não foi isso que aconteceu. Depois de estar em segurança em sua casa, passados vários anos, teve uma outra visão. E nessa visão aproximou-se uma pessoa dele com umas cartas e entregou-lhe uma carta e ele leu a primeira linha dessa carta que dizia a voz dos irlandeses. E enquanto ele estava a ler, descreve São Patrício, comecei a ouvir a voz daquelas pessoas que viviam na floresta onde ele tinha estado preso, perto do mar, e as suas vozes começaram a pedir-lhe. Chamavam-no jovem servo de Deus, pediam-lhe que voltasse e que os ajudasse. Então Patrício continuou os seus estudos, ordenou-se sacerdote e tinha esse sonho de evangelizar a Irlanda. Desde o princípio encontrou muitos obstáculos, a começar pela sua própria ordenação. De facto, diziam que ele não estava preparado e ele reconhece nas suas confissões, reconhece que não era tão inteligente, não estava tão bem preparado como outras pessoas que sabiam muito mais do que ele. E, no entanto, dizia assim, mas até pessoas que gaguejam são capazes de falar de paz, são capazes de evangelizar. E assim se meteu a caminho da Irlanda. Começou a falar de Deus àquelas pessoas e não havia nada nem ninguém que fosse capaz de o parar. O chefe de uma das tribos de druidas tentou matá-lo, mas ele esteve preso durante 6 dias, mas apesar disso continuou o seu trabalho missionário, escapou e durante 40 anos esteve a pregar a milhares de irlandeses que se converteram e até começou a vida monástica na Irlanda. Era um homem que conhecia muito bem as tradições daquele povo e que era capaz de falar numa linguagem que eles entendiam. Conta a tradição que, para explicar o mistério da Santíssima Trindade, São Patrício pegou nessa folha de um trevo, tão característica, símbolo da Irlanda depois, em que 3 folhinhas estão juntas num único caule, e assim explicava ao São Patrício que assim era a Santíssima Trindade. 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade. Tu, Senhor Jesus, quiseste servir-te de Patrício e de tantos outros santos e santas para que muitas pessoas te conhecessem. E todos esses santos tinham a consciência de que eram necessários,
de que tu querias precisar deles. Também o São Patrício. E todos eles souberam ser audazes. Apoiados numa enorme confiança em Deus, souberam enfrentar 1001 dificuldades e foram felizes. Conta-se de São Patrício que recitava um hino. É um hino extenso que até vou pôr na aplicação dos 10 minutos. Um hino chamado A Couraça de São Patrício. Começa dessa maneira: Eu levanto-me hoje pelo imenso poder da invocação da Trindade, pela minha crença em que Ele é três, pela minha confissão que Ele é um, o Criador da criação. E assim continua São Patrício, e assim continua este hino a rezar, dirigindo-se a Deus, falando de Nosso Senhor, com uma enorme força e até poderíamos dizer com um certo espírito de conquista. Cristo está comigo, Cristo está à minha frente e está atrás de mim. Cristo está em mim, está por baixo de mim, por cima de mim. Cristo está à minha direita e à minha esquerda. Está comigo quando me deito, está comigo quando me assento, está comigo quando me ergo. Está no coração do homem que pensa em mim, está nos lábios de quem fala por mim. Cristo está nos olhos de quem me olha. Com esta confiança em Deus, com esta confiança em Ti, Jesus, o coração de São Patrício foi-se agigantando, foi-se dilatando, tornou-se uma pessoa magnânime, capaz de fazer coisas grandes, impossíveis aos olhos humanos. E nós vivemos em circunstâncias diferentes, mas também a nós nos pede Jesus que tenhamos corações grandes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas audazes, não soberbos, nem convencidos, nem pensando que somos melhores que os outros. Não, mas pessoas audazes, que pensem muitas vezes ao dia, como pensava o São Patrício: Cristo está comigo. E essa audácia levar-nos a sonhar em converter o mundo inteiro. Não um sonho tipo Dom Quixote, né? Um sonho irrealista ou utópico, mas um sonho que se concretiza em coisas que podemos fazer por aqueles que estão à nossa volta. Esse é o primeiro mundo que gostaríamos de aproximar-se do Senhor. Com certeza que quando o Senhor fez ver ao São Patrício o que desejava dele, a primeira coisa que ele fez foi começar a rezar muito por esta intenção. E também nós temos de começar por aqui. Não poderia eu rezar mais pelas pessoas que estão à minha volta? Por aquelas mesmas pessoas que às vezes até me podem incomodar ou com quem eu não me dou assim tão bem? Não poderia eu ver almas nessas pessoas que me desagradam um pouco? Talvez, se eu tivesse o mesmo empenho, se eu fosse tão audaz como São Patrício, o ambiente à minha volta fosse um pouco diferente. É também uma questão de empenho pessoal, de pensar mais nos outros. Bom, mas eu não sou um São Patrício, nem sou um evangelizador profissional, poderíamos pensar. Não tenho tempo, tenho outras coisas para fazer. Bem, o tempo sempre se pode aproveitar melhor. É uma questão de empenho. Contam de outro santo, de São Francisco Xavier, numa ocasião em que estava já na Índia, no litoral, numa praia, e olhava, via ao longe umas ilhas e começou a insistir com as pessoas que tinham à sua volta, que tinham barcos. Não é? Temos de ir àquelas ilhas, porque ali com certeza haverá muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo. E disseram-lhe que não, e ele continuou a insistir, até que reuniu um grupo de pessoas com posses, pessoas ricas, e disse assim: se naquelas ilhas houvesse ouro ou prata, de certeza que vocês conseguiam arranjar um barco para ir lá. Mas como só há almas para salvar, não fazeis o menor esforço, pois então ou vocês me dão um barco ou eu vou a nado. E, como já o conheciam bem, acabaram por lhe dar o barco para ir àquela ilha e assim evangelizou muitas pessoas, muitas pessoas. Os santos são audazes. Os santos têm um coração grande. Não é só uma questão de caráter. É um coração que vai crescendo, que se vai dilatando, que se vai tornando cada vez mais audaz à medida que vai crescendo a amizade com Cristo. Cristo está comigo, Cristo está à minha frente, Cristo está atrás de mim, está em mim, à minha direita, à minha esquerda, quando me deito, quando me levanto.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.